Então, dando continuidade à aula iniciada na segunda-feira, lá a gente falou de equações paramétricas da reta. Então, eu deixei 2 exercícios, vou dar uma retomada nesses exercícios aqui. O primeiro era determinar equações paramétricas da reta que passa por 1, 0, 1 e é paralela ao vetor 2, 1, 3. Como é que eu faço isso? Eu preciso que P menos o ponto conhecido, 0, 1, seja um múltiplo do vetor 2, 1, 3. Então, daqui eu tenho 3 equações. X menos 1 tem que ser 2t. Y menos 0 tem que ser 1 vezes t. E z menos 1 tem que ser 3t. Essas são as equações paramétricas da reta. E observe que aqui eu tenho as coordenadas do ponto por onde ela passa. E aqui eu tenho os coeficientes dados pelas coordenadas do vetor que aponta a direção dessa reta. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Essas são as equações paramétricas da primeira reta. A segunda reta é determinada pelos pontos 0, 1, 1 e 3, 1, 2. Tá? Então, para a segunda reta, eu tenho a reta passando por 0, 1, 1 e 3, 1, 2. E aí, como é que eu consigo essas equações? Eu preciso de um vetor que dá a direção. O vetor que vai me dar a direção vai ser a diferença entre esses dois pontos aí. Né? O vetor que liga esses dois pontos. Então, eu vou fazer 3 menos 0, 1 menos 1 e 2 menos 1. Tá? As coordenadas desse vetor aqui, ou desse ponto, né, menos as coordenadas desse outro ponto. Então, o vetor que dá a direção é o 3, 0, 1. E aí, como ponto conhecido, eu posso pegar qualquer um desses dois que já estão aí. Eu vou pegar o P0, que é o 0, 1, 1. E aí, de novo, eu vou ter x menos 0 igual a 3t. Y menos 1 igual a 0t. E z menos 1 igual a 1 vezes t. Tá? Então, eu vou ter x igual a 3t, y menos 1 igual a 0, e z menos 1 igual a t. Essas são as equações paramétricas da outra reta. Tá? Então, dadas essas duas retas, eu vou me dedicar a encontrar a interseção entre essas duas retas. Tá? Então, a aula de hoje é sobre isso. Interseção das retas. Eu falei na aula passada que esse conjunto de equações paramétricas é um conjunto de equações que dá condições sobre as coordenadas dos pontos que estão na reta. Então, um ponto que está na reta, ele atende às equações, e para estar na reta, ele precisa atender às equações. Tá? Então, digamos que você tenha dois conjuntos aqui. Y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct. Então, essas são as equações paramétricas de uma reta. A outra reta
com equações paramétricas, digamos, x1 mais t, y mais ft, e z igual a z1 gt. Então eu tenho dois conjuntos aí de equações paramétricas. Eu tenho duas retas. Uma reta que passa pelo ponto x0, y0, z0 e é paralela ao vetor ABC. Outra reta que passa pelo ponto x1, y1, z1 e é paralela ao vetor EFG. Tá? Eu usei aqui a mesma letra T para parâmetro, tanto de uma reta quanto de outra, mas não necessariamente você tem os mesmos valores de parâmetros. Tá? Então eu deveria ter usado outro conjunto, outras letras aqui, no lugar de T, eu deveria ter usado outra letra para indicar o parâmetro. Tá? Então, vamos fazer isso. X vai ser x1 mais S, parâmetro agora eu vou chamar de S, y igual a y1 mais fs, e z igual a z1 mais gs. Então, dizer que um ponto pertence a essa reta e a essa outra reta ao mesmo tempo significa dizer que eu sou capaz de encontrar parâmetros que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo e resultem no mesmo ponto, na mesma interseção. Certo? Então vamos ver como é que isso acontece usando as duas retas do exemplo anterior. Tá? Então eu tenho x igual a 2t mais 1, essa aqui, y igual a t, e z igual a 3t mais 1. Essa é a primeira reta. X igual a 2t mais 1, y igual a t, e z igual a 3t mais 1. Certo? E a segunda reta tem esse conjunto de equações aqui, x igual a 3t, e aí eu vou usar outro parâmetro, x igual a 3s, y igual a 1, e z igual a t mais, s mais 1. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que os valores x, y e z estejam aqui e sejam os mesmos para cá, para esse outro conjunto de equações. O que eu quero saber é se eu consigo encontrar t e s de maneira que essas duas coisas aconteçam. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ter 2t mais 1 igual a 3s. Preciso ter t igual a 1. E preciso ter 3t mais 1 igual a s mais 1. Então, eu consigo um par t e s que satisfaça essas três equações ao mesmo tempo. Bem, daqui eu tiro já um valor para t, né? T precisaria ser igual a 1. E aí, S fica sendo igual a... Se eu substituir t igual a 1 nessa outra equação aqui em cima, eu vou ficar com
2 vezes 1 mais 1 igual a 3s. Portanto, 3s seria igual a 3, o que me dá s igual a 1. S igual a 1 e t igual a 1 satisfazem essa última equação também? Não satisfazem. Tá? T mais 1, ou melhor, 3 vezes 1 mais 1 não é igual a 1 mais 1. Certo? Então, isso significa dizer que essas duas retas não têm interseção. Interseção. E aí, no espaço, ocorre uma coisa curiosa. Isso não quer dizer que essas duas retas sejam paralelas. Elas não são paralelas. Para que as retas sejam paralelas, é necessário que elas estejam na mesma direção. Certo? Então eu posso ter uma reta no espaço sem encostar em outra reta, tá? E elas não serem paralelas. Uma está sobre a outra em direções diferentes e elas não se tocarem. Tá? Isso significa que não tem nenhum plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Para que elas sejam paralelas, elas precisam apontar na mesma direção, ou seja, o vetor diretor de uma tem que ser um múltiplo do vetor diretor da outra. Isso aqui significa que as retas são paralelas. No caso em questão, o que é que acontece? Eu tenho o vetor 2, 1, 3, que é o vetor diretor de uma reta, e o vetor 3, 0, 1, que é o vetor da outra reta. Um não é múltiplo do outro. O vetor 2, 1, 3 não é paralelo a 3, 0, 1. E mesmo assim, elas não têm interseção. Certo? Isso pode acontecer. Tá legal? Eu vou ficar por aqui.